É comum vermos notícias e dados alarmantes de violência contra a mulher no Brasil. Segundo um estudo feito pelo portal G1, em parceria com o Núcleo de Estudos de Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma mulher é morta a cada 2 horas vítima de violência no país. Muitos programas jornalísticos noticiam essas e outras situações de violência e procuramos saber como as pessoas percebem essas abordagens. Na verdade é uma manipulação, que fazem. Mostram o que eles querem e o povo, na maioria das vezes, acredita. Ele retrata a realidade de uma forma bem exagerada, né? Fazendo com que as pessoas, enfim, os cidadãos, eles se sintam com medo, com receio de irem para as ruas, de exercerem suas atividades, de exercerem suas profissões. E algo que está bem presente também, né? Alguns desses programas que são de telejornalismo sensacionalista são dos mais assistidos, né? Então a gente passa pelos lugares, ou mesmo na nossa casa, a gente tem contato. Eu acho que há exageros na medida em que são muito enfocados os problemas que dão ibope, mas deixam de ser considerados problemas que também são problemas, mas que não despertam tanta curiosidade nos eleitores, né? O que diz esse jornalismo pra gente, né? Ele nos intimida a sair pra rua. Então ele tira a nossa coragem e nos deixa mais vulnerável às condições que são teletransmitidas de uma sociedade que parece ser extremamente violenta. E, enfim, só que, existe essa violência, existem várias formas de violência, só que não é nesse grau, entende? Nessa ânsia de fazer aquela narrativa se tornar mais palatável, mais vendável, mais consumível, a história ali que deveria se estar contando e trazendo à tona, ela fica quase que em segundo plano, às vezes até encoberta, né? E hoje em dia está aumentando muito a violência contra a mulher, né? Tu vê aí que aumentou 30%, 40%. Acontece um caso aqui, no outro dia tu liga a TV já tem outro caso. O feminicídio acontece todos os dias. Eu acho que tem que ser falado, sim. Mas também não adianta somente falar, a gente tem que tentar ter formas, de políticas públicas para poder combater isso. A gente sabendo que tem dados, né, que comprovam que há uma violência, que ela é sistêmica, que ela é cultural. Então seria necessário que primeiro a gente tivesse uma diferença no tratamento dessas vítimas, né, que elas pudessem ter mais voz e que fossem tratadas então de uma forma diferente, né, buscando o entendimento e não o julgamento dessas pessoas. E sobretudo, né, que a gente conseguisse pensar essa violência como um fenômeno cultural, mas sem deixar de criminalizar as pessoas que incorrem na violência, né? A violência contra a mulher é de várias formas, não é só na agressão física, é na agressão verbal. A gente sofre violência desde que a gente acorda, né? Então não tem como não falar nessa questão. Acho que de repente formular uma maneira de falar, de chegar na gente, mas tem que ser falado. Olhar para essas mulheres de fato e conversar com as mulheres, sabe? Porque aqui eu tô falando do meu lugar de fala e falando enquanto mulher negra numa sociedade que é a nossa sociedade, machista, racista, enfim. Só que tem outras mulheres e outros tipos de mulheres que vivenciam esse tipo de violência também, então seria interessante eles pegarem esse conjunto de mulheres, promoverem, sei lá, um grupo focal e discutirem com essas mulheres qual que seria a abordagem mais adequada para esse tipo de situação, entendeu? E aí quando a gente tem uma pesquisa que mostra que aquelas pessoas para quem, né, em tese estaria trabalhando para levar essas notícias, não se sentem representadas por aquele discurso, por aquela narrativa, bom, tem um grave problema aí, né, em que o jornalismo como mediador ele está falhando, né? Ele não está fazendo nenhuma mediação, ele está criando uma imagem que só traz mais problemas, né? Ele está criando, além do problema que já existe da violência, ele está fazendo mais uma violência contra essas vítimas, e contra o coletivo de mulheres também, né? Foi pensando nos dados de violência contra mulheres que a jornalista Carolina Cataneu produziu seu trabalho de conclusão de curso. Em sua monografia, ela analisou a cobertura dessa violência por telejornais sensacionalistas, mostrando o que pensam a respeito as mulheres da ocupação Mirabal. Seu trabalho recebeu menção honrosa recentemente pelo Prêmio Adelmo Genro Filho de Pesquisa em Jornalismo. Boa tarde, Carolina. Boa tarde. Eu gostaria de começar te parabenizando pela tua menção honrosa no Prêmio Adelmo Genro Filho e te perguntando um pouquinho do começo da tua carreira. Muito obrigada. Bom, eu comecei primeiro meu curso de jornalismo lá na Fevale, depois eu vim para a URGS e me formei aqui na universidade no começo do ano passado.
E ao longo da minha graduação, eu trabalhei com rádio e TV, trabalhei com assessoria de imprensa e trabalhei em redação de jornal e atualmente eu trabalho numa redação de um portal de notícias, o G1. E agora eu quero que tu me conte um pouco da tua pesquisa. Como que teve a ideia de fazer ela? Há algum tempo que eu já vinha com essa ideia de que eu queria fazer uma pesquisa sobre violência contra a mulher. Eu percebi assim que todos os dias eram muitos e muitos casos, né, notícias que repercutiam sobre feminicídios e agressões, enfim, e outros tipos de violência. Então eu já tinha esse foco bem definido. E aí, quando eu fui fazer o projeto, né, de metodologia e fui conversando com a professora, eu fui fazendo um recorte até que eu cheguei na minha pesquisa, assim. E aí eu escolhi abordar o telejornalismo sensacionalista porque é um tipo de jornalismo que coloca muita opinião, né, que expressa bastante esses aspectos. Então eu queria ver como é que as mulheres enxergavam aquele tipo de telejornalismo, aqueles tipos de telejornais. E como é que foi a experiência de fazer ele? Como é que foi mais ou menos o desenvolvimento? Foi muito legal, foi muito enriquecedor. A minha orientadora, a professora Thaís Furtado, me ajudou muito. E aí a gente teve a ideia de não apenas não analisar as reportagens em si desses telejornais, mas entrevistar as mulheres para ver como elas enxergavam esses telejornais. Então foi feito, na verdade, a análise do discurso dessas mulheres, como elas, mulheres que já tinham passado por casos de violência, enxergavam esses telejornais. Então foi muito enriquecedor, assim, entrevistar elas foi um momento muito bacana para mim, assim, que eu aprendi muito. Porque elas relataram para mim casos pessoais mesmo, sabe? Coisas que elas lembraram quando elas assistiam aquelas reportagens. E assim, eu também li alguns livros de psicologia que me ajudaram a compor esse trabalho. Então foi muito legal. No começo da tua pesquisa, tu começa falando sobre alguns números bem alarmantes de violência contra as mulheres. Qual que tu acha que seria a maneira mais responsável da mídia abordar esses números, a mídia em geral? Eu acho que a violência contra a mulher, ela tem todo um contexto, né? Então, assim, quando a gente abrange um caso de violência contra a mulher de uma forma muito superficial, a gente perde todo o contexto que deveria ter atrás daquela história, né? Porque um feminicídio não é simplesmente um homem que matou uma mulher, tem toda uma história por trás daquilo, toda uma questão cultural, o machismo que ainda é muito presente na nossa sociedade. Então eu acho assim que isso precisa ser abordado, né? Precisa ser, e claro, sempre respeitando a vítima, né? Sempre a gente tem ainda muito na nossa sociedade de colocar a vítima como culpada. E não é, a gente sabe que não é. Então eu acho que tem que ter essa responsabilidade de claro, colocar todos os lados do fato, como o jornalismo deve fazer, mas sempre tendo esse cuidado, né? Tendo esse respeito com a vítima. E quais foram as maiores adversidades que tu encontrou ao longo dessa pesquisa? Foi, assim, no início complicado chegar até essas mulheres, né? Complicado porque, assim, não é simplesmente chegar lá, e é um tema muito delicado, né? Então, assim, de certa forma eu tive que ganhar a confiança delas para que elas conseguissem me relatarem aquilo. E então foi um processo, assim, lento, onde aos poucos eu consegui, né, chegar até essas mulheres. E acho que a maior dificuldade foi essa, assim. Depois fluiu bem a pesquisa. E, claro, tem muitos dados, tem muitas coisas que a gente quer botar, mas aos poucos as coisas vão se encaixando. Queria saber, na tua opinião, qual que é o retorno da tua pesquisa para a sociedade para a diminuição dessa desigualdade de gênero? Eu acho que toda pesquisa que fale, né, sobre esse assunto é válida
para botar em foco esse assunto que eu acho que precisa, né, ainda ser muito discutido. Eu acredito que foi muito legal ver a visão que as mulheres tinham desses telejornais, assim, porque esses telejornais, eles diziam que o público-alvo deles são as classes, principalmente as classes D e E. Então eu entrevistei mulheres dessas classes sociais para ver se realmente as mulheres que são o público-alvo desse telejornal se sentia representado. E as 6 mulheres que eu entrevistei, foi uma pesquisa qualitativa, 6 mulheres disseram que não se sentiam representadas. Então eu acho que isso mostra alguma coisa, né? Isso mostra que aquele telejornal que está sendo feito para aquele público-alvo, aquelas mulheres que foram vítimas de violência, quando assistem uma reportagem que fala de violência contra a mulher, não se sentem representadas. Então eu acho que isso faz a sociedade refletir um pouco mais sobre esse assunto, como esse assunto está sendo abordado e como as pessoas discutem esses casos, né? Muitas vezes a gente ainda tem um olhar muito preconceituoso, muito machismo, né? E o que representou para ti receber essa menção honrosa? Eu fiquei muito feliz, fiquei muito contente. Eu não teria conseguido tudo isso sem minha professora orientadora, né, a Thaís Furtado. Ela também ficou muito feliz, assim, porque eu acho, em primeiro lugar, eu achei muito legal um tema como esse ganhar foco, né, ganhar destaque, porque é um tema que tem que ser discutido. E assim, muitas vezes na graduação a gente não tem muito contato com a iniciação científica, com a pesquisa, a gente até deveria ter mais contato, a gente acaba só tendo contato com isso quando chega lá na hora do TCC mesmo, do trabalho de conclusão do curso. Então, eu achei muito enriquecedor, assim, esse trabalho trouxe muita experiência para mim, assim, não digo só profissional, mas pessoalmente, assim, pessoal, sabe? Então eu fiquei muito contente. E quais são as perspectivas para o futuro? Tu pretende dar continuidade para essa pesquisa? Sim, eu pretendo fazer um mestrado ainda e eu queria que fosse voltado nesse mesmo assunto assim de gênero, né, até mesmo de violência contra a mulher. Mas aí ainda estou trabalhando nisso, mas eu espero que sim, porque eu acho que foi um tema que eu gostei muito, foi muito legal e eu espero poder fazer mais coisas nesse sentido. Perfeito, então. Muito obrigada, Carolina. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui. Muito obrigada.